Hoje vamos conversar com o Dr. Wilson Polar. Wilson, obrigado por você gastar esses minutos aqui com a gente. Vai ser muito bom o nosso papo. Eu vou começar fazendo uma consulta, pode? Claro, pode começar a tirar a roupa. Por que tem brilhantes executivos que acham o caminho, têm insights, ideias, e tem outros brilhantes executivos que não acham o caminho, não têm insight e as empresas afundam? O que acontece como médico lá dentro da cabecinha do fulano? Bom, a primeira característica para você ter insight é você ter liberdade para novas ideias entrarem, né? Porque se você for uma pessoa rígida em termos de ideias, em termos de princípios, em termos de regras, e você não deixa a ideia nova entrar. O Einstein falava o seguinte: é muito mais importante a imaginação do que o conhecimento, porque o conhecimento é o que já existe e a imaginação é o que vai existir. O sonho de ontem é a realidade de hoje e o sonho de hoje vai ser a realidade de amanhã. Então, os sonhadores sempre foram muito zombados na sociedade. As pessoas, se chamar de sonhador é até um pouco crítico para um executivo falar sonhador. Só que há uns 15 anos atrás surgiu uma teoria do líder visionário, chamava-se aí nos Estados Unidos de Visionary Leader. Era aquele que conseguia ter uma visão que os outros não tinham. E qual que é o princípio para você ter uma visão que os outros não têm? Você tem que ter um pensamento eclético, pensamento multidisciplinar. É aquilo que você fala que eu faço, que eu gosto de cozinhar, gosto de mergulhar, gosto de barco, sou comandante de barco, piloto de helicóptero, médico, administrador. Então, quanto mais áreas do conhecimento humano você começa a frequentar, maior é a tua capacidade de gerar conhecimentos novos. Né? Por quê? Porque as ideias se misturam na cabeça e aí dá um curto-circuito e nasce uma outra ideia que... Isso. A ideia, ela nasce como uma mutação genética. Lá, de repente, você tem informações totalmente separadas que, ao se juntarem, formam uma ideia nova. Eu quero dizer, o primeiro insight que a gente tem em conhecimento é o macaco que pegou um gravetozinho e enfiou no formigueiro para poder pegar as formigas e pôr na boca. Isso aí foi um insight. Outro insight é o macaco que pega um pedaço de pedra para quebrar a castanha que ele não consegue quebrar com dente. Então, isso é uma coisa natural da evolução do cérebro, da capacidade de elaboração do cérebro. O que o cérebro faz? Ele busca informações em vários lugares para preencher lacunas de um pensamento que ele não está conseguindo completar. Então, isso acontece, por exemplo, com a religião, com o mito. O que é um mito? O que é o mito? É uma ideia nova, é um insight. Alguém imaginou, não, nós viemos de uma grande... O mundo é uma grande tartaruga, como existem algumas ilhas no Pacífico que as pessoas acham que o mundo é uma tartaruga. Por quê? Porque ele conhece a tartaruga, ele vê o casco da tartaruga, vê que o casco é arredondado, vê que a terra é arredondada, ele acha que aquilo é a tartaruga. Então, você não tem um deus jacaré na Noruega, mas você tem um deus jacaré no Egito. Então, são informações que a pessoa começa a receber de várias áreas, de repente ela cria um conceito para preencher uma lacuna que ela não sabia, da onde eu vim, para onde eu vou, e mesmo numa empresa, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer de novo? Então, Steve Jobs, ele começou a pesquisar para saber o que as pessoas gostariam de ter num celular. Eu gostaria que fosse fininho, pequenininho, que eu conseguisse bater o dedo, não precisava de tecla. Então, ele começou a ver que é uma ideia ótima você pesquisar para ver o que as pessoas querem do teu produto. Isso é um insight. O insight, às vezes, ele cai dentro de um território fértil. Então, se uma mutação genética ela é favorável, por exemplo, o lugar é frio e de repente nasce um bicho peludo, ele vai dar certo, vai progredir, vai nascer. Se nasce um bicho peludo nos trópicos, ele não tem jeito de evoluir ali, ele vai morrer. Então, mesma coisa as ideias. Você se referiu ao terreno fértil agora
no começo da sua fala você falou de liberdade, né? Terreno fértil e liberdade são conectados, é isso que você quer dizer? Não, não. As pessoas têm que ter uma ideia, você pode ter ideias novas, mas a sua empresa é uma empresa tão tradicional, tão rígida, que não permite que a sua ideia prolifere. A sua ideia não vai proliferar na empresa se você não permitir mudança. Sabe, Wilson, eu vejo isso agora, eu tenho em vários encontros, em vários seminários que eu tenho feito, eu tenho visto esse conflito entre os jovens dentro de uma empresa e a gestão mais alta da empresa, que são pessoas na faixa dos 50, 60 anos. E esse conflito é tão forte, por quê? Porque o jovem não aceita mais essa hierarquia e não aceita mais a ideia de obedecer cegamente. Ele quer cooperar, ele quer conversar e ele busca essa liberdade que você se refere para falar o que ele quiser e para dar a ideia dele. E quando quem está na mais alta estrutura não está aberto a ouvir e não dá liberdade para que o cara coloque a ideia dele, o jovem coloque, a gente começa a distanciar essas pessoas. E isso cria problemas terríveis para que a empresa consiga avançar. É mais ou menos o que você está explicando cientificamente. Não, exatamente. O que eu acho? Eu acho que no passado as mudanças sociais eram tão lentas que uma geração não conseguia, não tinha sensibilidade das mudanças. A nossa geração, a minha, a sua, eu não sei como não ficou louca, porque o que nós vivemos de mudança tecnológica e de mudança do mundo é uma coisa quase de deixar o indivíduo pirado. O jovem, ele convive com isso. O idoso, ele não convivia com essas mudanças. Então, o jovem sabe que o mundo muda, ele sabe que as coisas têm que ser feitas de uma forma mais diferente. E aí a idolatria do Steve Jobs. Qual é o grande negócio do Steve Jobs? Por que o Steve Jobs é tão falado, tão idolatrado? Porque ele mostrou a capacidade que se tem de mudar uma empresa, mudando produto, mudando estratégia, mudando a empresa dele competia com empresas enormes, e simplesmente porque transformou o computador dele numa coisa transparente, que você enxergava o que era dentro, pronto, ele já se tornou diferente no mercado. Então, eram insights muito simples, ideias muito simplistas até, mais do que simples, que fizeram uma diferença muito grande. O jovem vendo isso, ele fala, olha, temos que continuar fazendo isso. As ideias, elas surgem de uma forma muito aleatória. Quando você fala, por exemplo, Júlio Verne. Júlio Verne escreveu no meio do século XIX, 1850, ele escreveu sobre a viagem à Lua, escreveu sobre o submarino, escreveu sobre a volta ao mundo em 80 dias. Você acha que o Júlio Verne fumava um baseadinho ou não? Parece, né? Porque ele teve ideias. E agora você vai me dizer o seguinte: será que ele anteviu o futuro? Ou você acha que o homem segue os seus sonhos? Ele identificava os sonhos do homem: voar, andar no fundo do mar, chegar até a Lua. Esses eram sonhos milenares do homem. Ele simplesmente colocou forma nesse sonho e o homem continuou perseguindo esses sonhos até conseguir realizá-los. Então você vai dizer, não, Júlio Verne anteviu o futuro ou os homens perseguiram o futuro que Júlio Verne anteviu, ou que a humanidade anteviu? Bom, mas então basta você pegar, por exemplo, a série Star Trek na televisão, que há 20, 30 anos antes da gente pensar no celular, o Capitão Kirk, na Star Trek, já usava o celular e já se comunicava, apertando o botãozinho aqui, com aquele sonzinho e se comunicava. Mas são desejos, são sonhos que acabam se tornando realidade, né? Voltando ao baseado. O Steve Jobs disse que o Bill Gates não é melhor, ou não foi melhor, porque nunca usou ácido ou fumou uma maconha, etc. O que você acha disso? A criatividade tem a ver com isso? Não,
na realidade, a droga, o álcool, o que faz? A droga e o álcool inibe as funções cerebrais. As funções cerebrais mais superiores são as inibições. Então, o álcool começa a inibir as inibições. Depois, ele inibe a própria ação. Então, como é que você começa a beber? Você começa a ficar alegre. Então, as suas inibições começam a desaparecer. Você começa a falar coisa que não deve. Então, a tua censura começa a desaparecer. Até um ponto que você não consegue falar nada e dorme. Então, Então, o segredo está em parar na hora certa? O segredo está no limite ali? Isso, é isso aí. Você pega, por exemplo, um indivíduo que fuma um baseado e fica com a mente... Muitos artistas dizem que o baseado aumenta a criatividade. Por quê? Porque liberta o cérebro das amarras que ele tem, dos padrões que o cérebro está submetido. Você tem padrões culturais, padrões morais, padrões éticos, e todos esses padrões começam a desaparecer à medida que a droga começa a inibir essa regulação do comportamento humano. Então, o álcool, o primeiro ponto o primeiro início do álcool e da droga é inibir a regulação do comportamento. À medida que você inibe a regulação do comportamento, você permite novas ideias que você não teria surgirem, aflorarem. Então, isso é verdade. A droga e por exemplo, você vê o Vinícius de Moraes, a ideia que a gente tem, a imagem que a gente tem é ele com um copo de uísque na mão. Então, e morreu de cirrose por alcoolismo. Então, você vai dizer, não, mas ele era um bêbado. Não era um bêbado, porque ele produzia coisas maravilhosas. Então, você entendeu? É tudo uma questão de droga, o nome já está falando. Todos os remédios são drogas. Não é uma questão de dose. Tudo é uma questão de dose. Ou seja, tem o limite, você passa da criatividade para a autodestruição. É isso? Exatamente. Wilson, valeu, muito obrigado. Eu gostaria de contar com você em novos momentos. Tem muito assunto para falar. Obrigado. E valeu, obrigado. E para você que está aí com a gente, até domingo que vem, 8 horas da noite, aí no seu e-mail. Um abraço.